Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus estejam com todos nós. Também quero cumprimentar quem está hoje aqui, talvez quem esteja pela primeira vez aqui na Congregação Concórdia, também aqueles que estão nos acompanhando através desse momento de transmissão, que o bondoso Deus em Cristo Jesus esteja com todos nós ao meditarmos sobre esse tema que a gente acabou de cantar, Novos Céus e Nova Terra. Não sei se era uma música tão conhecida da comunidade, da congregação, mas ela traduz bem aquilo que a gente vai refletir no nosso momento de culto hoje. Mas eu quero começar com uma imagem. O que tem do outro lado? Vocês já fizeram isso de olhar pelo buraco da fechadura para tentar ver o que tem do outro lado? Vocês já fizeram isso? Talvez quando a gente era menor, quando a gente era criança, a gente estava tentando ver o que tinha lá dentro do quarto. Mas vocês sabem que esse é um ponto turístico, esse lugar aqui? Esse lugar é em Roma, ele se chama o Buraco da Fechadura da Ordem de Malta. Então, talvez quem já teve a oportunidade de ir, talvez já tenha ido olhar pela fechadura. Tem uma fila enorme, onde as pessoas vão só para olhar no buraco da fechadura. E olha só o que tem lá dentro. Conseguem ver? Aos pouquinhos, o olho, para quem não precisa avisar muito, começa a fazer sentido. Mas daí quando a gente aproxima, o que tem ali é a Basílica de São Pedro, a cúpula principal da Basílica de São Pedro no Vaticano. Então você vai ali, olha no buraco da fechadura para ver justamente a cúpula da Basílica de São Pedro, que dá mais ou menos uns 3 quilômetros dali. Ou seja, o que tem do outro lado, A curiosidade de olhar no buraco da fechadura. A pergunta que eu quero fazer, e a ilustração que eu quero fazer justo com essa imagem é: o que tem do outro lado, do lado eterno? Será que Deus nos deu um buraco da fechadura para que a gente possa olhar e observar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus vai criar? E olha, eu posso dizer para vocês que sim, Deus nos deu um buraco da fechadura para que a gente possa visualizar o novo céu e a nova terra. Através da palavra de Deus, é como se a gente pudesse ver aquilo que Deus já nos promete, já realiza para cada um de nós. Mas assim como nessa imagem, que às vezes eu preciso de um tempo para me acostumar e a ver alguns detalhes que estão ali presentes, assim também Deus nos dá essa oportunidade de nos reunirmos aqui na casa de Deus em culto, para que aos poucos essa imagem do novo céu, da nova terra, da esperança eterna comece a ficar mais nítido também dos nossos olhos, se torne de fato não só algo que está na Bíblia, mas se torne algo que é meu, é sobre a minha esperança, aquilo que eu creio. Só que por mais que a gente se esforce, dedique, olhe todos os relatos e os textos, ainda assim, enquanto estamos aqui, olhar daquilo que tem do outro lado, ainda vai ser olhar no buraco de uma fechadura. Tem muito mais lá do que a gente imagina. Tem muito mais daquilo que Deus tem preparado. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, que aquilo que Deus tem feito, talvez as pessoas, ninguém nunca imaginou, ninguém nunca pensou, aquilo que Deus tem preparado para aquilo que Deus tem feito. Ao mesmo tempo que tem muito mais lá do que a gente imagina, talvez vocês já fizeram esse exercício aqui, de pegar a Bíblia, sublinhar passagens importantes. Isso eu acho que a gente não precisa ter medo de riscar as nossas Bíblias. Risquem a Bíblia, sublinhem as partes importantes. Não precisa ter medo de vocês destacarem coisas que fazem sentido para vocês. Mas tem um professor, um teólogo, que ele diz assim, se você olhar e ler o Antigo e o Novo Testamento, baseado na esperança cristã, na ressurreição e na vida eterna, e sublinhar só isso, se prepare, porque uma caneta é pouco, vai acabar a tinta. Parece contraditório isso, se a gente olha no buraco da fechadura e tem muito mais lá, e de fato tem muito mais, e se por mais que a gente tente, se dedique, por outro lado, a gente sabe que, e a gente pode dizer com bastante tranquilidade, que é um dos assuntos mais repetidos e destacados da palavra de Deus.
sem sombra de dúvidas. Vocês se lembram, a gente acabou agora no momento, a gente desloca um pouquinho o credo apostólico, o momento do batismo, justamente pela base pelo qual, né, quando a gente tem o batismo acontece na base do Deus triuno. Mas em todos os nossos cultos, a gente sempre tem o credo. Às vezes, normalmente é o credo apostólico, mas pode ser também o niceno. O atanasiano é um pouco longo. Mas todos os 3 credos ecumênicos, eles fazem parte da liturgia dos nossos cultos. Sempre a gente vai ter os credos. E o 3º artigo do credo, ele vai dizer assim, e se vocês quiserem me acompanhar, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na ressurreição dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, quando a gente fala sobre a esperança cristã, a gente está falando justamente dessas 2 palavrinhas no final, ressurreição da carne e na vida eterna. Claro que a gente recita isso todos os domingos, e às vezes pode se tornar algo que a gente, e não é por mal, a gente às vezes não tem tanta profundidade, não para pensar tanto sobre cada uma das palavras que o credo nos ajuda a refletir. Mas por que a gente tem os credos? Por que a gente, em todos os momentos de culto, a gente recita, a gente confessa? É justamente para a gente não perder o foco. Tem outras razões, mas essa é a principal, pelo menos para mim, para a gente não perder o foco, para a gente saber exatamente quais são as ênfases que a palavra de Deus nos dá sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, sobre Deus Espírito Santo, e agora de uma forma muito particular sobre a esperança cristã, sobre a ressurreição do corpo e da vida eterna. E essa pergunta que eu lanço para vocês agora, o que é esperança cristã para vocês? Como é que vocês falam, como é que vocês diriam, se alguém perguntasse, o que é esperança para você? Nós ouvimos muito sobre céu, mas talvez nós ouvimos um pouco menos do que deveria sobre ressurreição, sobre vida eterna. Eu tenho uma percepção, é a minha percepção, não tem nada dado estatístico, mas de repente vocês possam confirmar ou não. Mas a minha percepção, eu acho que a gente fala muito mais sobre morrer e ir para o céu do que a ressurreição do corpo e a vida eterna. Não sei se a minha percepção é a percepção de vocês, mas eu acho que a esperança cristã, nos últimos tempos, ela foi reduzida com o morrer e ir para o céu. Ouvimos muito sobre isso, mas precisamos tomar cuidado até com a nossa linguagem, para evitar ou para cuidar para que esse dia da Páscoa não perca a sua importância. Resumimos como se morrer e ir para o céu fosse a essência da fé e da esperança cristã. E eu digo para vocês, não é. Definitivamente, não é. Mas antes de entrar então e refletir sobre isso, deixa eu dar 2 exemplos ou 2 situações mais particulares que eu passei dentro do meu ministério. Como o tema da esperança cristã, ele é muito presente na nossa vida de uma forma muito nossa vida geral. Em 2013, meu primeiro chamado, fui para Santa Maria. Eu vejo que alguns são aqui do Rio Grande do Sul, conhecem essa região, conhecem Santa Maria. E eu e minha esposa, na época, minha noiva, a gente estava indo para Santa Maria no dia 28 de janeiro. No dia 27 a gente estava no culto, no dia 28 a gente foi. Lá em Porto Alegre. E no dia 28, não sei se vocês se lembram que no dia anterior, no dia 27, na madrugada do dia 27, aconteceu algo muito impactante para todo o Rio Grande do Sul, e tenho certeza que vocês, de alguma maneira, foram impactados com isso, que foi o acidente da Boate Kiss. Eu chego na cidade no outro dia, dia 28. Aquela sensação de você entrar numa cidade de luto, é difícil descrever isso, mas foi uma sensação que a gente teve. O silêncio, todo mundo assim, falando baixo. Sabe aquela sensação de luto coletivo? A minha primeira visita, 2 dias depois, foi para uma mãe que perdeu a sua filha que estava trabalhando
naquele local. O meu primeiro culto foi em memória diante daquela família. E o tema da esperança cristã foi necessário para consolar, para estar ao lado, para dar suporte, para dar esperança, não só para aquela família, mas para toda aquela congregação, né, que estava lá vivenciando esses momentos muito desafiadores de jovens com futuros perderam as suas vidas. A gente pode olhar agora um segundo exemplo que eu dou, agora já aqui em São Paulo. Esse eu tenho certeza que impactou todos vocês. Talvez um pouco mais ou um pouco menos, mas todos foram impactados profundamente, que foi o período da pandemia, em que a gente pôde vivenciar uma realidade muito difícil, não só do isolamento, mas especificamente falando sobre a realidade da morte. A gente ligava a TV para ver a métrica. Quantas pessoas tinham perdido a sua vida naquele dia? E a gente sentiu essa sensibilidade, ou seja, a superficialidade da morte, né? Era vista como um número, como a gente às vezes posta uma foto no Instagram e a gente fica contando as nossas curtidas. Parecia que a morte estava minimizada a isso, essas questões métricas, e como isso impactou a vida de todos nós, e como foi necessário a gente de novo voltar à esperança cristã. Além de vários outros momentos que a gente passa como família, mais particulares, quando a gente lembra de pessoas que já faleceram, pessoas queridas que a gente ama, e a gente está nas nossas rodas de conversas familiares, o tema é sobre a esperança cristã. Mas uma das coisas que me vem, e a gente ouve, e a gente reflete, e talvez esteja mais na ênfase, e a nossa preocupação, de uma certa forma, é: e agora? Onde eles estão? Onde eles estão? E às vezes essa preocupação é o que a teologia, de uma maneira um pouco técnica, fala do estado intermediário da alma. É o que acontece entre o momento da morte e o momento da ressurreição. Esse período, talvez seja aquilo que mais a gente se preocupa, talvez seja aquilo que mais a gente, de uma certa forma, gasta energia e reflete, ou fica angustiado com isso. Onde estão aqueles que já morreram? E eu vou colocar aqui em Cristo. Onde estão aqueles que já morreram em Cristo? Porque esse é o foco que eu quero destacar hoje. O que eu posso dizer para aqueles que perderam entes familiares? O que eu posso dizer? A palavra de Deus, ela pode nos revelar várias coisas. O Evangelho, que a gente lembrou na sexta-feira, a gente pode dizer que eles estão no paraíso. É aquilo que Jesus disse para os malfeitores na cruz: hoje estará comigo no paraíso. Ou o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses, capítulo 1, 23, está com Cristo, que é muito melhor, é incomparavelmente melhor. Ou seja, a gente pode dizer, aqueles que morreram em Jesus estão com Jesus. Ou seja, eles estão no céu, unidos com a igreja triunfante. Isso é bom, isso é maravilhoso, isso é mais do que bom. Estar com o nosso Senhor, estar com os santos, com os anjos, com toda a companhia celeste, estar na presença do Senhor. E a pergunta que eu faço: tem algo de errado nisso? Não, não tem. Mas ainda não estão aqueles que morreram em Jesus. Esses não estão onde Deus quer que eles estejam. E eles também não são quem Deus quer que eles sejam. Eu vou repetir. Esses que morreram com Jesus e estão com Jesus na igreja triunfante, eles não estão aonde Deus quer que estejam e nem são o que Deus quer que sejam. Quero meditar um pouquinho sobre essas duas perguntas. Onde então Deus Pai quer que nós em Cristo estejamos? Não no céu, na terra, mas na terra restaurada, na terra feita nova. Naquilo que o Apocalipse fala, que é chamada Cidade Santa, Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. Ou como nós lemos aqui no texto de Isaías, capítulo 65, versículo 17 e 18, pois já estou criando um novo céu e uma nova terra, o passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se e fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar,
pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém, e vou dar muita felicidade ao seu povo. Eu falei sobre esse tema agora em janeiro no congresso de jovens, e eles ficaram muito surpresos de que, e talvez alguns de vocês fiquem também, que é pouquíssimo material que fala, pouquíssimo material bíblico que fala sobre esse estado intermediário da alma. O que acontece do momento que a pessoa morre até o momento da sua ressurreição. Pouquíssimo. O que Deus nos permite dizer, o que Deus nos autoriza a dizer é que eles estão com Jesus. Estão com Jesus. Mas a grande ênfase, se lembra que eu falei bastante, se você sublinhar, vai faltar tinta, a grande ênfase da palavra de Deus, ela está justamente na ressurreição do corpo, na vida eterna, na herança celestial. Basta olharmos para a leitura do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, vocês perceberam? Cristo ressuscitou, foi o primeiro, para que todos nós possamos ser ressuscitados no último dia. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem sentido algum. Não tem sentido a gente se reunir aqui na casa de Deus. A ênfase está na ressurreição e na vida eterna. Por isso, como luteranos, como cristãos luteranos, a ênfase que a gente dá nesse momento dessa esperança, quando Cristo ele ressuscitou, ele inaugura um novo tempo, que a gente chama os fins dos tempos. Os fins dos tempos significa que a gente poderia até transformar ou dizer é o tempo da graça, é o tempo da oportunidade, de Deus chegar ao nosso coração, nos fazer novas criaturas por meio da sua palavra, como aconteceu hoje com Miguel, tempo de falar e de viver essa esperança enquanto estamos aqui. O tempo é hoje. Hoje, Deus, desde o momento que Cristo ressuscitou até o momento do seu retorno, nós estamos vivendo nesse período os tempos do fim. Em outras palavras, nós já estamos salvos em Cristo, mas ainda aguardamos a ressurreição. A gente vive nesse tempo do já e do ainda não. E é importante termos isso em mente, porque, e a gente sabe disso, vocês sabem disso, nada do texto bíblico é aleatório. Assim, está ali por acaso. Não, tudo tem sentido, tudo tem propósito. Tudo que está ali, por mais que eu não entenda ou não faça sentido para mim, como às vezes olhar no buraco da fechadura, tem muita coisa que eu não entendo, eu não sei o que é. E tudo bem, a gente precisa conviver com as incertezas da vida, tudo bem, mas aquilo que está ali é para nos conduzir justamente para que aquilo que Cristo fez por nós na cruz e no domingo da ressurreição possa servir de consolo e de esperança para a vida eterna. Ou seja, desde o princípio, quando a gente lê lá Gênesis, Deus ele criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou o universo como um lar para a humanidade. O pecado, quando ele entra na realidade humana, ele não só corrompe o ser humano, eu e você, ele corrompe toda a criação. Toda a criação, como diz o apóstolo Paulo, geme e sofre as dores de parto. Toda a criação sofre isso. A gente percebe, vivendo nessa criação que está marcada pelo pecado. Mas o mesmo apóstolo lá em Romanos vai dizer que a criação, ela aguarda ansiosamente para que os filhos e filhas de Deus recebam a glória do Senhor, para que também ela seja restaurada, feita nova. É ali que o Pai quer que a gente esteja, nessa nova criação, no novo céu, na nova terra. Agora, quem que Ele quer que a gente seja? De fato, Ele não quer que a gente seja espíritos vagando nas nuvens lá no céu. Ele quer que nós sejamos plenamente humanos, plenamente ressuscitados. Ele quer que carreguemos a imagem corpórea do seu Filho, do Messias ressuscitado. Então, quando Jesus retornar, Ele ressuscitará e glorificará nossos corpos. Não importa o que tenha acontecido com os nossos entes queridos, ou não importa aquilo que vai acontecer com a gente. A palavra que fez e criou todas as coisas do nada, que Deus falou e tudo se fez, é a mesma palavra que vai dizer no último dia, quando Ele retornar, voltem e tenham seus corpos ressuscitados. Seremos pessoas encarnadas, ou seja, a ressurreição da carne,
seremos pessoas glorificadas, pisando na terra renovada, aperfeiçoada e santa, no novo céu e na nova terra. Realizaremos a tarefa de sermos plenamente humanos, como Deus planejou. Lá em Gênesis a gente tem a história de Adão e Eva. Apocalipse nos revela a humanidade ressuscitada, vivendo na cidade celestial, na terra restaurada. Mas às vezes a gente reflete pouco sobre isso, eu entendo, porque isso pode trazer feridas muito grandes, lembranças de pessoas queridas, que talvez isso machuque muito a gente. E é justamente nesses momentos, e esses feriados, esses encontros, eu vejo aqui famílias unidas, cheias, né? Onde a gente se reúne, hoje a gente tem a possibilidade de abraçar as pessoas que a gente ama. E lá na mesa está faltando aquela cadeira, ou aquela pessoa que fazia sempre aquele prato especial e preferido, de repente não está mais ali, fazendo aquilo que sempre fez. E enquanto estivermos aqui, isso vai doer. Vai doer. A gente não pode negar isso. Isso faz parte da caminhada cristã. Mas ao mesmo tempo que, de repente, uma outra pessoa está sentada naquela cadeira, ou uma outra pessoa está fazendo uma comida que você gostaria que fizesse, temos uma promessa de Deus, que diz, a gente não precisa citar muitos textos, até hoje a dinâmica, até deixei de ler o Salmo 16, me perdoe gente, mas o Salmo 16, ele é tão significativo e tão especial, que o último versículo diz, tu me mostras o caminho que leva à vida. Na presença de Deus, Ele nos conduz, sim, a gente passa por situações difíceis, mas Ele nos conduz o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria para sempre, não só para esta vida, mas para todo sempre, na nova terra restaurada, com nossos corpos ressuscitados. É ali que eu quero estar, é ali que vocês querem estar. Assim como o Salmo 23 vai dizer, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Enquanto estamos aqui, se não é a bondade e a misericórdia de Deus, a gente está perdido. Mas como é que Ele continua? E na tua casa, ó Senhor, viverei todos os dias da minha vida. Que casa? Na casa restaurada, na casa feita nova, com nossos corpos glorificados. É ali que eu quero estar, é ali que você quer estar. Ou como o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 8, eu penso que aquilo que sofremos nesta vida não pode ser comparado de nenhuma forma da glória que vai ser revelada lá na frente. Na glória que vai ser revelada no futuro. Que glória é essa? No novo céu, da nova terra, da ressurreição dos corpos. Nós esperamos enquanto estamos aqui, nós esperamos na esperança. A gente consegue ver bastante coisa nessa fechadura que Deus nos permite, né? Nessa fechadura do novo céu e da nova terra. Essa criação restaurada, com corpos ressuscitados, junto com toda a igreja, celebrando a festa eterna. Mas enquanto estamos aqui, talvez a fechadura que mais pode entrar nas nossas conversas familiares seja do texto de Isaías. Se vocês quiserem abrir, convido vocês a abrirem o texto de Isaías para a gente finalizar esse nosso momento de reflexão. Talvez as nossas conversas, convido ou incentivo, às vezes ao invés de a gente tentar entender, será que meu pai, será que as pessoas que a gente sente falta, estão acompanhando, estão aqui conosco? Talvez a gente possa mudar a ênfase e conversar sobre aquilo que Deus está fazendo por nós. Então, no novo céu e na nova terra, nós seremos totalmente felizes. Olha só o versículo 18 e 19, se vocês têm, vamos ler em conjunto. Versículo 18 e 19. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém. Eu vou dar muita felicidade ao seu povo. Versículo 19. Eu ficarei contente com Jerusalém, e o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém. Vocês conseguem entender isso? Que no novo céu, nova terra, não vai ter choro, não vai ter lágrimas, não vai ter dor. Deus enche os nossos corações de alegria e nós vamos encher
ou deixar Deus felizes. Vocês conseguem olhar agora na continuação, versículo 22 e 3, no novo céu e na nova terra, nós seremos totalmente realizados. Leia comigo 22 e 23. Não construirão casas para outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem seu vinho. O meu povo viverá muitos anos, como as árvores, e todos terão o prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Aqui, se a gente entender dentro do contexto, a gente não tem tempo para isso, mas se a gente entender dentro do contexto, Isaías, a partir do capítulo 40, eles estão saindo como escravos na Babilônia, e o Deus está falando assim: olha, aquilo que vocês plantaram, as árvores que vocês plantaram, outros foram que comeram suas frutas. O vinhedo que vocês plantaram, outros beberam o seu vinho. Os filhos que vocês criaram estão vivendo na escravidão, mas vai chegar um momento onde isso não vai acontecer. Mas se a gente trazer isso para nós, para a nossa realidade, e a gente olhar no início do versículo 23, todo o seu trabalho dará certo. Às vezes a gente fica pensando, a gente faz coisas na nossa vida por obrigação muitas vezes, por culpa, né? E às vezes a gente não encontra sentido naquilo que a gente faz. Então tudo que a gente for fazer nessa criação restaurada vai ter sentido, vai ter propósito, vai dar certo. Olha só, a gente vai poder aproveitar os tempos que a gente tem. E às vezes isso marca muito a gente, né? Porque parece que a gente não aproveita as coisas que a gente tem. Passa o final de semana com as pessoas que a gente ama e que há muito tempo a gente não vê. Será que eu aproveitei de fato esse tempo? A gente olha para os nossos filhos que estão crescendo. Será que de fato a gente teve o tempo para aproveitar aquilo que a gente passou? E a gente fica se questionando: será que eu aproveito as coisas que Deus me dá? Mas no novo céu e nova terra, isso não vai ter o problema, porque de fato eu vou aproveitar. A gente não precisa ter medo ou receio, a gente busca fazer o nosso melhor aqui. E por fim, versículo 25, nós estaremos totalmente em paz. Olha só essas imagens que o profeta Isaías traz. Os lobos e os carneirinhos pastarão juntos, os leões comerão palha com os bois, e as cobras não atacarão mais ninguém, e no meu monte santo não acontecerá nada que seja mal ou perigoso, o Senhor falou. Às vezes, em prol da segurança, a gente priva nós mesmos, os nossos filhos, de aproveitarem justamente aquilo que Deus tem dado, que são as bênçãos da criação. E ali a imagem que se coloca é justamente aquelas coisas que são inimigas umas das outras vão estar juntas. Não só a segurança, mas a maldade. No novo céu e nova terra não vai ter apenas coisas que vão nos deixar em paz, mas também vão nos deixar tranquilos, porque não vai ter situações que nos levem ao desespero. Nesse domingo da Páscoa, nesse domingo da ressurreição, somos convidados a olhar com expectativa aquilo que o Senhor promete. Como comunidade, não vamos esquecer disso, dessa esperança que não saia da nossa boca, da nossa mente e do nosso coração, para que na caminhada dessa vida não percamos aquilo que está à nossa espera, que é a esperança cristã, que vai ser muito melhor do que a gente imagina. Estar com Jesus no céu é maravilhoso, não me entendam mal, mas hoje, no domingo da ressurreição, eu quero que a gente foque a nossa mente e o nosso coração para aquilo que de fato a palavra de Deus nos ensina, aquilo que de fato a palavra de Deus nos orienta, para que os nossos olhos foquem na ressurreição do corpo e na vida eterna, vivendo a nova criação como humanos ressuscitados, refletindo a glória do Messias plenamente. Esse é o nosso destino, esse é o nosso lar. Feliz Páscoa, feliz ressurreição a todos nós. Amém. Colocamos em pé. Que a graça e a misericórdia de nosso bondoso Deus, em Cristo Jesus, estejam com todos nós, para que a cada dia a gente possa lembrar: eu estarei com Cristo, não só aguardando a ressurreição, mas
com corpos ressuscitados na nova criação. Que Deus nos abençoe. Amém. Essa é a oportunidade que a gente tem de agradecer aquilo que Deus nos faz. Enquanto isso, nós temos um momento muito especial de cantarmos Porque Ele Vive. Vamos cantar em pé, com alegria, porque Ele vive. E enquanto isso, aqueles que se prepararam, quiserem fazer a sua oferta de gratidão, podem então fazer.